Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou pedir para os senhores, se quiserem se sentar, para a gente poder se acomodar aqui. Meu nome é Matheus Marchetti, sou coordenador acadêmico na Escola de Educação Corporativa da Unicamp, com sede em Campinas. E é a primeira vez que a gente faz um evento desse fora da cidade de Campinas. Os outros eventos da Trilha de Sustentabilidade foram todos no campus Campinas. E é um prazer para a gente poder dar esse passinho além, dar esse avanço e chegar em Piracicaba, logo em Limeira e, quem sabe, em outras cidades aí o quanto antes. A Trilha de Sustentabilidade foi desenvolvida a muitas mãos aí com o pessoal da Cameja, Comissão Assessora de Mudanças Ecológicas e Justiça Ambiental. Desculpa, gente, o nome é muito grande. Com o pessoal da DEP, Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, e a EduCorp, né, a Escola de Educação Corporativa. E a ideia é que a gente leve o tema de sustentabilidade para a discussão em toda a universidade, com todos os públicos que passam e transpassam pela universidade, sejam eles os servidores, sejam os docentes, sejam também os alunos e a comunidade em geral, como prefeitura e outras entidades que ali estão. Tá? Aqui em Piracicaba, a gente fez questão de trazer o tema de águas. Motivo, acho que é mais que evidente, né? A cidade está aí e as águas de Piracicaba sempre falam para a nossa região. E a gente trouxe aí um baita de uma comitiva aí. A Thalita vai apresentar cada um dos palestrantes de hoje. Mas eu queria fazer a abertura e dizer que a gente é muito grato. Obrigado à FOP de receber aqui esse evento. Obrigado por toda a ajuda que vocês têm dado para a gente. E esperamos fazer mais vezes. Thalita, com você. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Agradeço imensamente a presença de vocês. Agradeço o pessoal da FOP com a organização. Matheus também organiza todos os nossos eventos. Obrigada, Matheus. Bom, como o Matheus falou, hoje a gente vai falar sobre a gestão das águas a nível federal, estadual e municipal. E como a universidade, qual é o papel da universidade frente a essa gestão, como tornar essa gestão mais sustentável. Então, a gente trouxe aqui 4 grandes representantes: o José Machado, o Romeu Cantúzio, a Malu Palmieri, desculpa, Malu, estava com o nome da Andréia, e a Mariana Ribeiro dos Santos, que é a nossa professora. Para vocês que viram o folder do anúncio da palestra, vocês viram que teve uma modificação. A Andréa Borges, que também era do PCJ, teve um problema de saúde, então a Malu Palmieri veio no lugar dela, representando muito bem. Bom, nós vamos falar, então, sobre essas 4 escalas da gestão da água. Vamos iniciar com o José Machado, e aí vamos passar, então, da escala federal para estadual, municipal, e encerramos com esse fechamento da universidade frente à gestão das águas. Então, vou apresentar para vocês o José Machado. Vou usar minha colinha aqui. José Machado ele é graduado pela USP e pós-graduado pela Unicamp em Economia. Foi deputado estadual de 87 a 88, foi prefeito de Piracicaba de 88 a 92 e de 2001 a 2004. Foi deputado federal de 95 até 2000. Foi diretor-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, de 2005 até 2009. Foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente em 2010 e ele foi um dos fundadores do Comitê PCJ. José Machado, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e todos. Queria agradecer à Unicamp, na pessoa do Sandro, da Thalita e do Matheus, pelo convite, muito honroso para mim. Dizer que há muito tempo que eu não me deparo com uma plateia para falar ao vivo, porque eu estou aposentado. Né? Aposentado literalmente, de atividades formais. É evidente que, pela internet, a gente tem tido um protagonismo que eu vou um pouco falar sobre ele no transcorrer da minha intervenção aqui. Bom, me foi
pedido, então, que eu falasse um pouco sobre o panorama nacional, na política das águas. Eu, por conta desse meu afastamento, né, da atividade mais formal, eu acompanho tudo pela internet, pelo diálogo com companheiros e companheiras com quem eu convivi ao longo dos anos em torno dessa problemática dos recursos hídricos. E, através desses contatos, eu vou me atualizando. Mas eu quero dizer para vocês que eu não tenho hoje o domínio pleno de tudo que está acontecendo nos bastidores da política de águas. Tá? Eu vou, portanto, fazer uma colocação aqui muito panorâmica para vocês, tentando problematizar a política de águas. Eu começaria dizendo que a política de águas está em crise. Uma grande crise na política nacional de recursos hídricos. Por quê? Porque a Política Nacional de Recursos Hídricos ela foi instituída por uma lei em 1997, que é a Lei 9433, que trouxe uma enorme perspectiva de construção de uma política nacional robusta, uma lei que foi debatida longamente no Congresso Nacional, tramitou 10 anos no Congresso Nacional. Quem apresentou o primeiro projeto de lei foi o deputado Fábio Feldman. Depois, o governo, o Fernando Henrique, mandou uma proposta. Eu já estava na Câmara dos Deputados, debati a lei, ajudei a negociar para sua aprovação. Mas ela teve um grande envolvimento dos protagonistas da política de águas no Brasil inteiro. São Paulo já tinha sua lei, de 91, né? São Paulo já tinha aprovado a sua própria lei, mas nós não tínhamos a lei nacional. Essa lei instituiu um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, né? Que propôs que esse sistema fosse um sistema descentralizado e participativo. Então, considerando que os rios, os corpos d'água no Brasil são de domínio da União ou de domínio dos estados, pela Constituição, evidentemente que se imaginou que essa lei iria impulsionar um conjunto de medidas que viabilizasse a criação e a implementação de órgãos gestores pelo Brasil afora. Tá? Isso, na verdade, passou a acontecer a partir de 1997, num ritmo muito, muito bom. Primeiro, porque foi criada a Agência Nacional de Águas, no ano 2000. 3 anos depois de aprovação da lei nacional, foi aprovada a Agência Nacional de Águas. Os estados, muitos deles, São Paulo já tinha o DAEE, já tinha uma estrutura de gestão já bastante tradicional, com bastante acúmulo, muita experiência. Mas os outros estados foram, aos poucos, também criando, pelo menos no papel, os seus órgãos gestores. E esse é um problema. Quer dizer, muitos estados criaram o seu sistema de águas, mas de uma forma muito burocrática, muito institucional, mas com pouca implementação. Isso prevalece até hoje. Mas, quando a gente olha de 97 para cá, a gente tem que olhar isso como um processo histórico. Quer dizer, não era razoável imaginar que você implementaria uma política nacional de recursos hídricos de um só golpe, de uma só vez. Mas isso é um processo. E esse processo foi, durante um bom tempo, um processo virtuoso, no meu modo de ver. Eu vivi intensamente esse processo, desde o nascedouro. Como eu disse, eu estava no Congresso, depois ajudei a aprovar a Agência Nacional de Água. Mas, antes disso, eu fui o principal articulador e o primeiro presidente do consórcio da Bacia do Piracicaba, de Capivari. Quer dizer, eu já tinha uma experiência local, regional, não é? E depois eu integrei o Comitê Federal, que foi criado, o Comitê Federal, e eu passei, então, como prefeito de Piracicaba, a ser membro do comitê. E, nessa ocasião, o presidente do comitê era o prefeito de Rio Claro,
meu amigo e companheiro Cláudio Mauro. Então, nós atuamos juntos. Não é? Todo esse contexto de construção de uma política a partir da nossa realidade aqui, mas depois, quando eu vou para Brasília, eu passo a ter uma dimensão nacional da minha experiência. Quer dizer, eu passei a dialogar com todos os estados da federação. Eu peguei a Ana já bastante construída, quer dizer, eu peguei ela num determinado momento em que já tinha havido um concurso público, já tinha havido a contratação de servidores concursados de altíssimo nível. A Ana tinha e tem um quadro técnico de elevadíssimo nível técnico. Os seus servidores têm uma formação muito qualificada. Então, a Ana nasceu robusta, nasceu forte, não é? E passou a ter um papel nacional de articulação desse sistema, de desenvolvimento das políticas, das iniciativas que tinham que ser feitas em várias regiões do país, com a diversidade que o Brasil tem. O Brasil tem as suas bacias, que são chamadas bacias críticas, com problemas agudos da água, seja pela escassez, seja pela qualidade da água. E há regiões como o semiárido nordestino, que é, de fato, um problema em si, porque o Nordeste, o semiárido, tem muita escassez de água. Não é? Então, toda essa complexidade passou a ser enfrentada. Com a lei, é criado o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Ministério do Meio Ambiente se estrutura também para cumprir um papel de governo, não é? No sentido de que, a partir do... Porque quem preside o Conselho, quem presidiu o Conselho Nacional de Recursos Hídricos era o titular da pasta do Ministério do Meio Ambiente. Não é? Então, ele tinha um alto nível de gestão, o Conselho. Aí você tem os conselhos estaduais de recursos hídricos e você tem uma disseminação de comitês de bacia pelo Brasil afora. Né? Nós tínhamos aqui o nosso PCJ, que, em larga medida, foi a grande referência nacional, juntamente com o Comitê do Vale do Paraíba, não é? Sobretudo. Tem um pioneirismo muito grande o PCJ. O PCJ é conhecido nacionalmente, com uma grande experiência, não é, de gestão das águas. Então, esse sistema, como eu disse, viveu um ciclo virtuoso. Viveu um ciclo virtuoso. Claro, com dificuldades, com limitações, de toda a ordem, porque o grande objetivo que a gente sempre lutou foi para que a agenda da água estivesse no topo da agenda do país, né? No topo da agenda governamental. E isso não era trivial, não era algo que a gente lograva, porque a política de água sempre teve que lutar para poder ter alguma aceitação nas estruturas dos vários governos. Muitos governos estaduais aprovam a lei de recursos hídricos estaduais, mas não constroem o sistema. Não é? O sistema é construído de uma maneira precária, sem concurso público, sem estruturação dos órgãos gestores, não é? Os comitês de bacia muito também de fachada, sem empoderamento. Então, nós sempre tivemos um grande problema de empoderamento da política nacional de recursos hídricos. Vejam vocês que a crise de 2014, de escassez de água aqui no Sudeste, não é? O sistema de águas teve um papel pífio. O sistema de gerenciamento de recursos hídricos teve um papel relativamente pequeno, por uma série de obstáculos da visão do governante que não reconhece, não identifica a política de recursos hídricos como uma grande, né, com a sua capacidade de promover a sustentabilidade dos recursos hídricos no Brasil. Então, muitos governadores
não tem a menor ideia de como é que é essa política, não tem a menor ideia de como funciona o sistema. Não é? Uma dificuldade enorme. Eu vivi isso na pele, porque eu me reuni com governadores, como presidente da ANA, exatamente para lhes mostrar a importância deles construírem estruturas nos governos estaduais, por mínimo que fosse. Não é? Ter um núcleo de servidores, de carreira, de caráter permanente, como política de Estado, porque a política de água tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Não é? É uma política permanente, que entra governo, sai governo, você vai evoluindo, você vai implementando, você vai vencendo as limitações e vai fazendo o sistema cada vez mais forte, cada vez mais penetrando nos problemas que estão presentes. Né? Bom, eu comecei dizendo que o sistema está em crise, porque, a partir de um determinado momento, esse sistema começou a sofrer uma série, a meu juízo. Tá? Evidente que isso aí tem um debate, tem gente que acha que não, mas eu acho que sim. Né? Então, começaram a acontecer várias deformações, né, no sistema. Primeiro, tiraram a Agência Nacional de Água, o seu vínculo com o Ministério do Meio Ambiente, passaram para o Ministério do Desenvolvimento Regional, juntamente com o Conselho. Quer dizer, toda a política de água foi retirada do MMA e foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso não é uma coisa que aconteceu de maneira trivial, isso tinha um sentido. Tinha o sentido de enfraquecer a política de água, no meu modo de ver. Caminhava para a perspectiva de privatização do sistema de águas. Esse é o desejo. Não é à toa que foi nesse contexto que foi enviado um projeto de lei que está dormindo lá na Câmara dos Deputados, por enquanto, que institui o mercado de águas. Não é? A Lei 4546, se não me engano. Ela institui o mercado de águas. E isso é uma visão neoliberal, não é, da política de águas, que acha que você vai fazer regulação do sistema de águas através do mercado, através do leilão de outorgas. Não é? Então, isso é latente. Essa lei está lá, dormindo, mas a transferência da ANA e do Conselho para o Ministério do Desenvolvimento Regional teve esse objetivo, o objetivo de mudar. E aí, vocês me desculpem, mas quem me conhece o meu perfil, a minha trajetória política, eu não vou aqui sonegar a vocês o meu posicionamento político. Entra o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro é um desgoverno. A política ambiental sofre um retrocesso brutal, não é? E é nesse contexto que se coloca a Agência Nacional de Água no Ministério do Desenvolvimento Regional. A nomeação dos diretores passa a obedecer outros critérios que não sejam os critérios de comprometimento, de conhecimento da política de águas, e se aprova o tal do marco do saneamento, colocando dentro da ANA o saneamento básico, a regulação do saneamento básico, o que é uma distorção. Por quê? Porque saneamento é usuário de água. Você não pode colocar dentro da mesma agência o usuário e o regulador. Isso cria um conflito que é evidente. Não é? O regulador tem que ter um certo afastamento da disputa que se trava no mercado, na sociedade, pelo uso da água. Então, o regulador tem que ter esse afastamento, tem que ter essa autoridade, não é? E não é isso que aconteceu. A diretoria da ANA ela passa a ter um perfil totalmente voltado para a questão do saneamento, abandona a política de recursos hídricos, tal como ela vinha sendo tratada até então, e passa a ser algo assim. Não, política de águas é privatização, é saneamento, mistura as coisas e assim por diante. Então, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos, a Política Nacional de Recursos Hídricos está totalmente esgarçada, está totalmente fragmentada. Agora, o atual governo, na medida provisória do dia 1º de janeiro de 2023,
ele trouxe de volta para o Ministério do Meio Ambiente a ANA e o Conselho, entendendo que era o locus adequado para a ANA e para o Conselho, para a Política Nacional de Recursos, no Ministério do Meio Ambiente. Porque a água é um bem ambiental. Então, é lá que ela deve residir, embora a política de água seja uma política integrada. Não existe recursos hídricos como uma coisa em si mesma. Recursos hídricos têm que dialogar com todas as outras políticas, com a política industrial, com a política agrícola, com a política ambiental, e, enfim, com saneamento, com política urbana. Essa que é a natureza da política de águas, não é? Mas o Ministério do Meio Ambiente tem esse caráter, ele tem esse caráter de olhar o sistema ambiental no seu todo e ali a diretriz da política encontra maior potencialidade e maior adequação. Muito bem. Então, a medida provisória do dia 1º de janeiro devolve a ANA e o Conselho para o Ministério do Meio Ambiente. O que faz o Congresso Nacional? Anula essa decisão e mantém no Ministério do Desenvolvimento Regional. Quer dizer, o governo sofreu uma derrota, porque esse artigo foi modificado da lei de conversão da medida provisória, e o que acontece é isso. Quer dizer, hoje, a Agência Nacional de Águas continua vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o Conselho Nacional, idem. Veja, o Ministério do Desenvolvimento Regional, eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Regional também, ele tem uma missão, ele tem uma relevância para um país tão desigual regionalmente como o nosso. Não é? Mas ele não tem a vocação para gestão de recursos hídricos. É um ministério empreendedor, ele faz obras. A obra da transposição do Rio São Francisco foi uma obra executada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, ele executa obras, mas ele não trabalha, ele não tem a tradição, o espírito, a vocação para fazer regulação de recursos hídricos. Então, isso é uma deformação. Bom, meu tempo esgotou, eu queria só dizer o seguinte, que mas 5 minutos está acabando, né? Então, o que a gente fez? Bom, eu, apesar de aposentado, apesar de não estar, mas eu fui puxado para uma luta nacional, então nós criamos uma articulação nacional, estamos tentando criar uma articulação nacional, envolvendo uma quantidade enorme de atores no país todo, né? E elaboramos uma carta ao presidente da República, né? Colocando a importância da política nacional de recursos hídricos, colocando as deformações que estão acontecendo com a política nacional de recursos hídricos, nos posicionando em relação a essa vinculação equivocada no Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E reivindicando que o presidente da República crie uma força-tarefa interna ao governo para fazer um freio de arrumação na política nacional. Porque, com a política nacional esgarçada, com a perda de autoridade da ANA, o enfraquecimento da ANA, com um conselho que não se reúne, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos não se reúne. E, se reunir, não tem o que dizer. Porque o conselho perdeu também a representatividade. Então, se nós não reorganizarmos isso, se nós não colocarmos isso de novo no seu devido lugar, as coisas no seu devido lugar, um freio de arrumação para reequilibrar o sistema, não é? Eu acho que nós estamos em maus lençóis. Então, nós estamos com essa carta já teve mais de 700 assinaturas. Hoje, em Brasília, um grupo está tentando se reunir com a ministra Marina Silva essa semana, para que ela seja porta-voz da nossa reivindicação, né? Reivindicação de que o governo compreenda que a política nacional de recursos hídricos não pode continuar do jeito que está. Por fim, queria só mencionar que esta crise, o ciclone no Rio Grande do Sul, as mortes, tudo isso tem a ver, em grande medida também, com a ausência, não é,
de uma abordagem adequada na área da política de recursos hídricos. Há um vácuo, uma lacuna que precisa avançar. Nós, lá no nosso tempo na ANA, nós avançamos em direção ao amadurecimento de como que vamos enfrentar os eventos críticos, como que a gente previne os eventos críticos. Tá? A gente está precisando de construir planos de contingência nessas bacias críticas, exatamente para mitigar, sobretudo num contexto em que as mudanças climáticas estão criando situações cada vez mais agudas, ou de escassez de água, ou de superabundância de água que destrói tudo. Então, nós temos que realmente, né, resgatar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Esse é o grande objetivo, do meu modo de ver, hoje. Porque, do jeito que está, sem liderança, sem uma estrutura e sem empoderamento desses órgãos gestores, da Agência Nacional de Águas, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o governo anunciou agora um concurso para a ANA para a contratação de mais 40 especialistas. É uma medida correta, né, mas ela, por si só, não resolve o problema, porque há uma deformação na cúpula da ANA. Né? Porque a indicação dos membros da diretoria obedeceram critérios que não são os critérios mais adequados para preenchimento de uma diretoria que tem que ter o devido distanciamento e ter uma compreensão de que é uma política de Estado e não uma política exclusivamente de governo. Então, é essa que é a grande preocupação que a gente tem. Né? Então, eu fiz aqui um balanço muito, evidentemente, muito rápido pelo tempo, né, que eu tinha disponível, mas não é a minha percepção, é a percepção de centenas de companheiras e companheiros com quem eu não me encontro presencialmente, mas pela internet nós temos dialogado muito, e a conclusão a que nós chegamos por consenso é de que precisamos fazer um freio de arrumação na política de água, sob pena de uma política tão generosa, tão boa, tão importante, tão bem estruturada, não lograr atingir os seus objetivos. É isso, Thalita? Muito obrigada, Zé Machado. Bom, na sequência, vamos fazer os 4 palestrantes e, no final, a gente abre para as perguntas. Então, guardem suas perguntas para o José Machado. A gente está com o tempo bem certinho, a gente precisa encerrar às 4 horas. Então, vamos passar para o próximo palestrante. Só um minutinho, que eu preciso abrir minha colinha aqui. Agora, então, nós vamos chamar a nossa querida Malu Palmieri. Ela possui graduação em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação pela Unesp Rio Claro, doutorado em Ciências pelo Programa Interunidades em Ecologia Aplicada da Exalc, 2018. É especialista ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais, lotada no Núcleo de Conservação da Biodiversidade. Atua na Estação Experimental de Tupi, na área de Educação Ambiental em áreas protegidas, com o desenvolvimento de pesquisas científicas, projetos de intervenção, cursos de formação de professores e materiais educativos. Orienta trabalhos de iniciação científica no IPA, mestrado no Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, o Proficiamb, é associada à USP e TCC no curso de especialização em gerenciamento de recursos hídricos da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba. É membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental dos comitês PCJ desde 2009. Só um instantinho antes, Malu, por favor, tardamente, mas ainda há tempo, eu gostaria de agradecer a presença do diretor da FEP, professor da FOP, professor Flávio Aguiar. Obrigada. Malu, palavra com você. Boa tarde. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui. A apresentação está prontinha? Agradeço o convite, a oportunidade. Cumprimento meus colegas de mesa e também a todos os presentes. Então, a minha fala aqui vai ser no sentido de um olhar para a gestão das águas na nossa região, nas bacias PCJ.
Pode passar. Quer que eu... Então, primeiro, queria trazer um olhar sobre a questão da água como reflexo de toda a nossa sociedade, como um tema complexo e que não será resolvido com situações, com soluções simples, né? Então, a questão da água, ela tem a ver com as nossas áreas naturais. Ah, tá. Obrigada. As nossas áreas naturais, então, pensar em água é pensar, né, em cuidar das nossas áreas protegidas e não protegidas, porque sem floresta, sem ecossistemas naturais, nós não temos chuva, né? E muitas vezes esquecemos disso, pensamos na água só na questão de uso racional, esquecemos a importância das áreas naturais para isso. Para a infiltração dessa água também, né? Então, esse olhar é importante. A questão da agricultura, que usa muita água, que precisamos repensar o olhar para a agricultura, e aí os sistemas agroecológicos são muito importantes, inclusive, né? Para que nós possamos olhar para a terra não só como um recurso a ser usado, mas como algo vivo, que precisa ser cuidado, e para o ser humano, em todo esse contexto. Lembrar que existe uma desigualdade social muito grande no nosso país, e que a questão da água também é influenciada por isso, tanto no acesso à água, quanto nas consequências dos eventos críticos, por exemplo, porque quem mora nas regiões que mais são afetadas, por exemplo, quando existe um alagamento, são as pessoas com menos condições financeiras, né? A poluição da água vem de múltiplos processos, tanto a questão dos esgotos não tratados, quanto os agrotóxicos que são utilizados nas lavouras e vão para os rios, quanto o resíduo colocado em local inadequado, quanto o desmatamento, né, que também causa todo um problema, né, inclusive assoreamento aí dos rios, que passam a não comportar mais toda aquela água, né, e, por isso, as inundações são mais frequentes. Falar em água é fundamental para a biodiversidade. Sem água não existe vida. E nós esquecemos que nós fazemos parte dessa biodiversidade. O ser humano também depende desse bem que, como o Machado disse antes, não pode ser privatizado, porque é algo que, sem ele, não existe vida. É algo que o dinheiro não compra, né? As mudanças climáticas, como também foi falado, né, dos eventos extremos, nós vemos isso na nossa pele. Estamos vendo quanto ficamos tempo sem chover e, quando chove, vem a chuva e destrói tudo. Então, para combater essas mudanças climáticas, é preciso rever todo o nosso modelo de desenvolvimento, toda a nossa forma de ser e estar no mundo, né? Então, não é algo simples. E aí, rever todo o nosso sistema de produção, porque nós estamos num sistema que busca uma produção cada vez maior, para um consumo cada vez maior, um descarte cada vez maior, e isso em si é insustentável. Então, quando nós pensamos em cuidar da água, também é preciso rever todo o nosso ideal de felicidade, né? Então, enquanto nós pensarmos que simplesmente felicidade é acúmulo de bens materiais, não tem como cuidar da água, né? Porque você vai precisar de água para construir tudo e, simplesmente, depois gerar um monte de resíduos. Então, é preciso, claro que não vamos aí voltar para a Idade da Pedra nenhuma, mas é preciso rever a nossa forma, né, de se organizar como sociedade, buscando aí sociedades sustentáveis, que são aquelas nas quais a gente
caminha em direção à não exploração do ser humano e da natureza. A nossa energia, ela é muito utilizada, tem grande parte da nossa energia vem das hidrelétricas, né? Então, cuidar da nossa energia, economizar energia, também é economizar água. E poderíamos olhar para tantos outros fatores, né? Só para enxergar a água como esse elemento de ligação. E aí, algo que nos ajuda a entender essa ligação é o conceito de bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, para quem não é dessa área, não conhece tanto, é um conceito, né, que nos ajuda a enxergar como as coisas vão além de uma ação pontual e individual. Então, será que eu consigo mostrar aqui? Consigo. Então, aqui, ó, tem um exemplo de bacia hidrográfica, né? Então, é uma região que toda a água que chove vai para o mesmo rio principal. Dessa forma, tudo que acontece em toda essa região vai influenciar esse rio. Qualquer coisa. Um desmatamento, um resíduo colocado, enfim, né? Tudo influencia. E aí, quando a gente olha, então, para a nossa região, é mais fácil nós entendermos essa interdependência. Então, aqui nós temos as bacias PCJ, bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. São 3 bacias. Deixa eu, aqui. Então, aqui é Jundiaí, Capivari e Piracicaba, né? São 3 bacias hidrográficas diferentes, que são tratadas em conjunto por uma questão socioeconômica, né, e hídrica, porque muitos municípios captam em uma bacia a sua água, lançam os seus efluentes, seus esgotos em outra bacia, e também outras relações, né, socioeconômicas. E aí, quando nós olhamos para isso, é interessante pensar que, para nós termos o nosso rio Piracicaba, né, que é tão querido por nós aqui em Piracicaba, queremos ver ele sempre bonito, cheio de água, né, cada vez mais limpo, nós não podemos pensar só em Piracicaba, mas nós dependemos de tudo que acontece em toda essa região aqui a montante. Dependemos, por exemplo, da proteção aqui em Minas Gerais, que é fora do estado de São Paulo, né, porque a bacia hidrográfica ela não respeita limites de estados, né, e sim limites naturais. E aí nós dependemos de toda essa proteção dessas nascentes, por exemplo, para termos água em Piracicaba. Nós dependemos que Campinas trate o seu esgoto para termos água em Piracicaba. Então, esse olhar, né, de que eu preciso me preocupar com o outro, eu preciso olhar para o outro município, a outra região, para que eu possa ter água de qualidade na minha localidade, isso nos ajuda muito, né, a pensar coletivamente e a entender a importância desse sistema que o Machado disse. Esse sistema de gestão de recursos hídricos que vem do nacional, vai passar aí pelo estadual e pelas bacias hidrográficas, que não respeitam, né, se é federal, se é municipal não, mas se é estadual, enfim. Porque nós precisamos olhar para tudo isso. E aqui um pouquinho da situação da nossa região. Então, nós temos o sistema Cantareira, né, que é um conjunto aí de barragens, né, que levam água para 50% da região metropolitana de São Paulo. Mais de 9 milhões de pessoas. Então, essa informação nos mostra como São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, é insustentável em relação à água, né?
e como nós não podemos seguir o mesmo exemplo. Não podemos ter um modelo de expansão da nossa cidade, do nosso município, de um jeito, né, extremamente desastroso. Então, historicamente, nós olhamos para os nossos rios como obstáculos para o desenvolvimento. Um exemplo, para quem é aqui de Piracicaba, né, o nosso Itapeva, que está embaixo da Armando Salles. Como nós pudemos destruir um rio daquele jeito? E São Paulo fez a mesma coisa, destruiu os seus rios, destruiu, né, todos os seus mananciais, com pouquíssimas exceções, e, por isso, precisa buscar água cada vez mais longe. Será que é esse o modelo que nós queremos continuar seguindo, né, de não cuidar dos nossos rios, da nossa água? E aqui eu quero perguntar uma coisa para vocês. Temos aqui um dado muito importante, que é de disponibilidade hídrica. É quanto de água tem por habitante por ano. E eu trago para vocês que uma bacia hidrográfica considerada em uma boa situação tem entre 1.500 e 2.500 metros cúbicos por habitante por ano. Então, menos de 1.500 é considerado crítica. Quanto vocês acham que o PCJ tem? 1.000? Quem mais chuta? 900? 1.200? Dados fresquinhos aí que vão ser aprovados pelos comitês PCJ no relatório de situação. 937 na última medição. Então, gente, se tivesse 1.400 e pouco, seria já considerada crítica. Nós temos 937. Então, assim, a nossa situação de criticidade é muito, muito séria. Tá? E aí, é importante nós dialogarmos sobre isso, porque vocês escutam falar sobre isso nos lugares, na mídia, fora do âmbito, né, de quem trabalha com recursos hídricos, com gestão de recursos hídricos? Muitas vezes não, né? Então, é importante nós dialogarmos sobre isso, e eu digo para vocês que nós só temos água na nossa torneira hoje porque nós temos uma excelente gestão de recursos hídricos participativa nos comitês PCJ, que, como o Machado falou, é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Algumas características da nossa região. No Brasil, 60% do uso da água é rural. Na nossa região, 67% é para abastecimento urbano. Então, a maior parte da nossa água, por ser uma região extremamente populosa, a maior parte da nossa água vai para o abastecimento urbano, né? No Brasil, então, depois vem, né, abastecimento urbano, indústrias e outros usos. E no PCJ, logo depois de abastecimento urbano, vem as indústrias, com 19%, só 7% rural e 7% de outros usos. E aqui, para a gente ter uma ideia, né, de quanto essa água chega e também quanto nós perdemos de água, o abastecimento chega, né, a 84,2% do Brasil. Nas bacias PCJ, 99%. Então, quase todo mundo da nossa região tem acesso à água. Só que as perdas são muito grandes. Vocês veem que o panorama nacional é 38,5% e no PCJ, 30,5%. Melhor que o nacional, mas muito grande. Gente, 30% da água que é tirada do rio, tratada, e que vai para abastecimento, para ser usada, se perde no caminho, se perde nos canos, falando, né, em linguagem. Então, assim,
isso é inadmissível, é muito importante os trabalhos de redução de perdas, inclusive vários projetos dos comitês PCJ são feitos nesse sentido, para evitar essa perda. No esgoto, nós melhoramos muito a nossa situação, né, exatamente por causa dos comitês PCJ e todo o dinheiro investido em tratamento de esgoto. O esgoto coletado é 55,8% no Brasil. No PCJ, chegamos a 93,8%. A maior dificuldade hoje, né, dessa coleta é nas áreas rurais. Então, precisamos usar alternativas, pensar em formas sustentáveis, né, para cuidar desse esgoto. O esgoto tratado, 51,2% no Brasil. No PCJ, 85,4%. Então, melhoramos, né? Em relação ao Brasil, estamos à frente. Porém, esse tratamento, é importante lembrar, ele é só biológico. Então, toda a química, tudo que é usado, né, fica na água. Então, assim, o tratamento terciário, que seria para tirar essas questões de elementos químicos, nós praticamente não temos, né? E é uma grande questão que vai ter que ser pensada no futuro próximo. Em relação à coleta de resíduos sólidos, o Brasil tem 89,9% e o PCJ é 99,7%. Então, temos bastante coleta, porém, muitas vezes, a política nacional de resíduos sólidos não acontece como ela preconiza, né? Então, a nossa política diz que o que é reciclável deve ser encaminhado aí à coleta seletiva, o que é compostável deve ser compostado, né? E devemos apenas colocar no aterro sanitário o rejeito. Não é isso que acontece, né? Então, precisamos avançar muito na coleta seletiva, na compostagem, que ainda é mínima, né? Para que nós possamos cuidar dessa questão de resíduos que vai influenciar diretamente na água. E aí, o Comitê de Bacia, então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é extremamente importante, porque lá todas as pessoas de várias partes, né, vários segmentos da sociedade se juntam para pensar na gestão das águas na nossa região. Gente, isso é extremamente importante. Isso sai de todas as lógicas aí de política pública que nós vemos em outros meios, né? Realmente é algo que dá certo. E com todos os problemas que temos, né, como foi falado antes, mas que é algo que precisa ser fortalecido, melhorado e valorizado. E aqui nós temos os comitês PCJ, né? Tem aí, são 3 comitês, né, porque tem Rio Federal, estadual do Estado de São Paulo, estadual de Minas, não vou entrar nesse detalhe, mas todos funcionam como se fosse um só. E nós temos 13 câmaras técnicas em que qualquer pessoa pode participar. E isso, gente, é algo inédito. Por isso o PCJ funciona tão bem. Não existe paridade, não existe número de instituições que participam. Você pode participar. Além das reuniões serem abertas, qualquer pessoa poder participar. Você, pela sua instituição, pode encaminhar, né, a sua instituição pode encaminhar um pedido para entrar numa Câmara Técnica e conversar e ajudar nesse Parlamento das Águas. E nós temos, hoje, muito mais que 1.000 pessoas participando dos comitês PCJ. Então, isso é muito importante, a gestão descentralizada e participativa. Temos um plano de bacias,
O plano de bacias é um documento que tem um diagnóstico da situação, que tem metas que devem ser atendidas, que tem um prognóstico do que vai acontecer se nada for feito, e um programa de investimentos sobre o que precisa ser feito para que nós tenhamos água em quantidade e qualidade. Para quem quiser conhecer, esse é o site do Plano das Bacias PCJ. É muito importante esse documento. Ele foi feito a muitas mãos. Eu participei, especialmente, do caderno de educação ambiental e integração de pesquisas e tecnologias. Todo esse processo foi muito participativo para que nós saibamos como usar o nosso recurso, que vem aí da cobrança pelo uso da água, que vem aí de diversas fontes, para que nós possamos cuidar da nossa bacia, das nossas bacias PCJ. E aqui, só para lembrar que, para cuidar das águas, então, precisamos reunir, precisamos que todos participem, né, de ações educativas, ações técnicas, ações políticas, ações de todas as formas, né, para que nós possamos cuidar das nossas bacias PCJ. E aí, eu agradeço a oportunidade e gostaria de terminar com uma fala do Papa Francisco, que nada tem a ver com religião, mas que nos lembra que, na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Muito obrigada. Agradecemos imensamente a palestra da Malu. E agora, então, seguindo na sequência, eu vou chamar o Romeu Cantúzio. Ele é graduado em Ciências Biológicas e bacharelado em Ciências Biomédicas pela PUC Campinas. Ele é mestre e doutor em Parasitologia pela Unicamp. Ele tem experiência em Plano de Segurança de Água, em Microbiologia e Parasitologia. Ao longo da apresentação, ele vai comentar um pouco mais sobre a formação e a atuação dele. Muito obrigada, Romeu. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer ao Sandro e comitê, né, que organizou esse evento. Obrigado pelo convite mesmo. Cumprimento os palestrantes pelas suas apresentações. E agora é o desafio de entrar com a parte mais técnica em relação a esses desafios já apontados, né? Minha fala realmente vai introduzir, se já não é de conhecimento de vocês, a ferramenta de gestão do Plano de Segurança da Água. Diante desse panorama, eu vou procurar fazer uma introdução e interdisciplinarizar, interrelacionar com as apresentações que já foram feitas. Assim, não tem como começar o assunto sem a gente lembrar um pouquinho dos objetivos, né, da Agenda 2030, né, da questão da sustentabilidade. Tá? A gente sabe que tem 17 objetivos, 169 metas, mas o nosso foco em questão é a água, né? Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. Eu falo isso porque minha experiência, tenho mais de 30 anos trabalhando com água, na Sanasa Campinas, sempre na gestão de qualidade, monitoramento de qualidade, desenvolvimento de pesquisas durante toda a minha vida acadêmica também dentro da empresa, trazendo, assim, ferramentas e dispositivos para mitigação de risco para a água de consumo humano. Tal fato me levou a várias participações, inclusive na instrumentação de portarias de qualidade de água para consumo humano, e
podendo assim contribuir não só nessa questão de mitigação de riscos, bem como trocas, né, em nível nacional e internacional da questão dessa ferramenta, né, de qualidade de água, onde atualmente a gente tem falado muito e trabalhado muito como o plano de segurança da água. Não tem como não deixar em destaque algumas nossas metas, né, que eu deixei em vermelho muito rapidamente, que foram temas já discutidos e apresentados por vocês, palestrantes anteriores, mas a gente tem realmente uma questão muito específica, que é a escassez de água, bem colocado pelo Machado, em relação ao que a gente enfrenta hoje. Nós trabalhamos muito efusivamente nas questões o que temos, o que não temos, o que disponibilizamos e não disponibilizamos, mas nós nunca pensamos em enfrentar a falta. A gente pensa na falta, mas nós vivemos a falta. Exemplo esse foi o nosso aqui na nossa região, meados de 2013 a 2015, onde nós não tínhamos água. E aí vem a pergunta, e como fazemos? Dentro dessa ótica, dessa perspectiva, a gente tem toda a temática dos planos de recursos hídricos, né, envolvendo planos de bacias, metas, objetivos, trabalhando com toda essa questão de sustentabilidade, onde eu realmente concordo que existe e deve haver uma interação e uma integração técnico-científica dentro do sistema político, administrativo e de gestão de políticas públicas, para que a gente possa, sim, trabalhar juntos, cada um no seu nicho, tá, podendo contribuir e aplicar essa dinâmica. Apenas para colocar, né, que já foi bem a nossa bacia, mas eu gosto de dimensionar o país como um todo. Não vejo o Brasil só como PCJ, apesar de ter trabalhado muito já no Comitê de Bacia desde quando foi formado e contribuindo nesse comitê, mas em nível nacional também, onde as nossas realidades são muito distintas, regionalizadas, e eu não posso tecnicamente descartar, porque a minha proficiência técnica deve atender a todos, e não apenas uma empresa como a que eu trabalhei minha vida toda, e tive o privilégio onde eu tenho a capacidade de implementar toda uma matéria-prima degradada, que são os nossos mananciais, onde 30 anos atrás a gente apenas usava o termo tratabilidade, e hoje nós pegamos uma matéria-prima que eu chamo água totalmente deteriorada, poluída, e fabricamos água de consumo humano. É uma diferença muito grande, onde exige-se um conhecimento e uma tecnologia de ponta para que a gente possa atingir, sim, a questão de água segura. E é o que acontece no nosso Brasil? Fica a pergunta. Não, a gente vê muita diferença em todas as áreas. E a nossa função técnica é capacitar e prover o que a gente pode fazer para mitigar risco quando a gente chama água para consumo humano. Eu não posso deixar de colocar, historicamente, já desde muito tempo, né, a água é grande preocupação, 2 itens básicos, a escassez e a contaminação por substâncias tóxicas e organismos patogênicos. Por que eu distingo isso? Porque um é crônico e um é agudo. Tá? A gente tem uma ação imediata com o organismo patogênico. Se você não tiver uma remoção a contento do seu sistema de tratamento, e se eu falo, a gente tem mais de 5.000 municípios onde todas as empresas de saneamento lutam e tentam e trabalham para que consigam alcançar a meta de potabilidade. Falo isso, sim, porque existe, às vezes, muita crítica, mas não se vê como se trabalhar. Muitas empresas de saneamento passam por muitas dificuldades e é bastante difícil você conseguir, tá, obter o seu resultado final dentro de uma meta de potabilidade quando você não tem a aplicação de proventos específicos para que se alcance isso. Então, a gente tem que também pensar que organismos patogênicos, eles não escolhem classe social. Tá? Um organismo, uma célula infectante causa a doença e ponto final.
É essa forma que a gente vê. E a principal fonte de contaminação dos nossos recursos hídricos, o lançamento de esgoto in natura. É o que a gente tem para hoje. Não adianta falar que, desde que eu comecei, só um parênteses, né? Não é um futuro próximo. Isso desde que eu comecei a trabalhar, 40 anos atrás, nós já sabíamos que a gente tinha essa demanda de contaminação e o que a gente tem feito em relação a isso. Tá? A situação no mundo, já desde 2010, é um histórico mesmo, a gente já tinha esse quadro que chamava, né, atenção principalmente com óbito de crianças devido a doenças de transmissão hídrica. Tá? É uma demanda que, mas isso foi lá, você colocou um dado histórico. Não, a demanda continua, o problema continua. Doenças de veiculação e transmissão hídrica são extremamente, presentes em relação à água, porque o acesso à água potável não é a nossa realidade, não é só no Brasil. Tá? Lembrando que, representando e chamando e buscando a SEMAI, a ABS, a ESB, todos esses órgãos, né, que a gente tem, entidades que trabalham, a gente tem que tratar, considerar, quando a gente tem uma fala de busca de plano de segurança da água, considerar tudo isso. Tá? E a nossa condição, normalmente, é essa que a gente vê nos nossos mananciais. Puxando o gancho de apresentações anteriores, eu gosto desses elementos, né, daqui da Ana, que mostra a questão da quantidade e qualidade, usos da água e crises da água. Porque, através de um conhecimento pedagógico que é necessário você informar, mas informar corretamente e divulgar de forma pé no chão, eu chamo, sem você causar impacto, porque a informação também deve ser tratada tecnicamente, principalmente quando você fala de água. Porque foi descoberta uma substância na água de tal cidade, aquilo causa um tumulto. O que é aquilo? O que causa aquilo? Por que tem aquilo? Tá? Toda essa questão é um conjunto, né, de fatores que a gente tem. Apenas para mostrar para vocês as principais vias de transmissão de patógenos e seus usos múltiplos da água. O homem tem que lembrar, como já foi colocado, que ele vai ser um dos consumidores desse produto, que se você não cuidar, você vai sofrer as consequências. Ponto. É simples, é o que a gente vive hoje. Diante dessa tentativa, né, de mostrar para vocês uma introdução, o que é o Plano de Segurança da Água? Para quem não conhece, né, é uma metodologia de avaliação e gerenciamento de risco à saúde associada ao sistema de abastecimento de água. Então, ele visa, tá, o conhecimento técnico de identificação pelo manancial, sistema e prática operacional, histórico da qualidade e histórico de vulnerabilidade. Ou seja, é da bacia, tá, passando pelo tratamento, passando pela reservação, chegando à torneira do consumidor. Não é uma ferramenta específica dentro do sistema de tratamento de água. Ela entra desde o reconhecimento da bacia até a torneira do consumidor. Por quê? Porque eu tenho inúmeros casos de ocorrência, de degradação, um input muito forte nos nossos cursos d'água, nos nossos mananciais. Eu tenho que rever e entender o meu sistema de tratamento, a capacidade de tratamento que eu tenho, saber como reservar, porque às vezes eu tenho toda uma performance muito positiva no tratamento, mas eu não tenho uma adequação. E aí também faço um gancho com a questão da contingência, que eu concordo, sim, plenamente. Nós não estamos preparados com um plano de contingência. Não estamos. Tá? A gente tem. Tá? E fato esse é a crise hídrica que a gente viveu. Tá? Porque foi assim, não tinha água, a pouca que tinha altamente contaminada, com uma dificuldade e também uma capacidade técnica que você tem que desenvolver cada vez mais para remover não só a questão química, mas bem como a questão biológica, para que você tenha água segura ao consumidor. Dessa forma, né, o plano de segurança, o conceito do plano de segurança da água, está em minimizar, né,
eliminar e prevenir. É um triângulo, né, que, através de uma documentação, reduz, estabelece, eliminar os riscos. Mas que riscos? Todos os riscos e eventos. Ah, mas você está falando só de tratamento? Vou dar um exemplo claro. Ah, mas você está falando da parte técnica de patógenos? Não, estou falando tudo. Tá? Cai um raio lá na estação de tratamento de água. Tá? O que acontece? Queima a bomba de adução. Eu tenho água? Não. Não tenho água no meu manancial. E assim por diante. Eu tenho uma perda da floculação numa etapa de tratamento. Que é fato esse que aconteceu em meados de 90, onde causou o surto de milwaukee com mais de 400 mil casos de criptosporidiose. E daí por diante. Ok? Sendo assim... não sei o que aconteceu. Sendo assim, a gente tem que lembrar que a terceira edição, já, né, em 2004, poderiam perguntar, mas isso é documentado? Isso é uma questão técnica? Sim, isso já é documentado, desde a época, né, de 2004, a Carta de Bonn, também de Segurança de Água para Consumo Humano, publicado pela IWA, e o marco do fornecimento de água para consumo humano, buscando-se, então, a adoção de medidas para avaliação e minimização de risco em sistemas de abastecimento e atendimento aos padrões de qualidade. Sempre lembrando que a água boa e segura é que tem a confiança do consumidor, porque também tem essa questão do consumidor. Tá? A água, outro problema, a questão organolética, gosto, odor, sabor. E aí, como fica? O plano de segurança, essa ferramenta, ela abrange tudo, tá? E aí eu entraria nas questões, mas que risco você fala? Tanto quantitativo quanto qualitativo? Qualitativo, a gente trabalha com as matrizes, hoje procura-se trabalhar com matriz qualitativa, porque a quantitativa, o Brasil não tem cálculo de risco tolerável, ou seja, quanto é que eu posso encontrar de um agente patogênico na água. Nós não temos, a gente se baseia no que a Organização Mundial de Saúde preconiza, na EPA, que são Agência de Proteção Ambiental Americana, mas e o nosso risco? Por quê? Porque é um risco mesmo, a hora que você vê aqueles dados, né? Você vai gerenciar e você vai pegar o sistema e fala, e é a mesma coisa que ISO? A ISO ajuda muito, porque a ISO aplica num sistema de tratamento. Mas é genérico para o Brasil? Não, não é. Mas então eu não posso aplicar a ferramenta de gestão lá na cidadezinha do Maranhão, onde tem uma mina de água? Posso. Tudo que eu puder fazer dentro da realidade para mitigar risco é aquilo que eu busco, procuro e vou utilizar. E aqui é apenas para... Eu gostaria de chamar a atenção, não é para o organograma, né, que, na verdade, tem todas as suas etapas de preparação, é a questão da integração. Se eu não integrar toda a área técnica de uma empresa de saneamento, que é um exemplo muito claro, onde a cabeça da empresa é normalmente gerenciada política e administrativamente, eu não consigo fazer o desenvolvimento a contento de todos os outros itens que eu preciso fazer dentro da empresa. É fácil? Não. Todos nós somos brasileiros, todos nós sabemos, principalmente quem trabalha com a parte política, sabe muito bem como é difícil você integrar. Por isso que eu gostei da fala, onde você traz, sim, o nicho, aquele ditadinho, cada macaco no seu galho, mas a gente consegue buscar e caminhar nesse sentido. Dessa forma, né, numa estação de tratamento de água, eu tenho todas as etapas de tratamento, sempre buscando mitigar em cada uma delas questões de evitar qualquer problema que leve o risco à saúde do consumidor. Então, é aquele tripé, né? O meio ambiente é fundamental demais, porque a minha matéria-prima básica, o grande problema, quem é? É a água bruta, a água do manancial. A partir daí, eu tenho que ter um tratamento em excelência para eu poder
distribuir. Questões de reservação e distribuição também nos afligem, porque você tem que ter qualidade, e também a questão das perdas, porque você tem que minimizar a perda para que você tenha condição de reservação adequada e também de custos. Tudo envolve essa ferramenta. Dessa forma, apenas como exemplo, a gente tem a CONAMA, né, a resolução CONAMA, que fala das condições e diretrizes, ou seja, enquadramento da água bruta, e a portaria 888, de maio de 21, que dispõe sobre a qualidade da água para consumo humano. Por que eu trouxe essas duas? São os nossos instrumentos, tem outras, várias, mas essas aqui, tá, elas se comunicam entre si, onde eu tenho a questão do ponto de captação, porque aí entra a questão política, mas espera aí, CONAMA não é meio ambiente e a portaria 88 não é saúde? Sim, mas aí eu quis trazer muito para vocês a questão da comunicabilidade, então, do avanço, porque normalmente esses documentos são extremamente criticados, mas ninguém imagina o trabalho que dá para ser formatado tecnicamente como uma cartilha de uso todos os dias em sistemas de abastecimento de água. Então, a gente consegue trazer a questão ambiental para o ponto de captação, onde você tem que cumprir não só a CONAMA, bem como a portaria de qualidade de água para consumo humano. Dessa forma, integrando e buscando, através das metas da ODS, lá atrás que eu falei, plano de bacia e plano de recurso, trazer isso para o plano municipal de saneamento básico. Exemplo desse, um breve histórico, a Sanasa em Campinas, né? Em 2012, institui oficialmente a ferramenta do Plano de Segurança da Água no município de Campinas. Tá? Fato este, que já foi inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico de Campinas, já desde 2007. Foi um marco para a gente conseguir trazer uma ferramenta técnica dentro da questão administrativa de uma cidade como Campinas. E, apenas para atualizá-los, poderiam me perguntar, mas o que a gente tem hoje, legalmente falando? Esse ano saiu o manual mais recente do Plano de Segurança da Água, com todas as suas versões muito mais atualizadas, inclusive em questões de reconhecimento técnico, e, nada menos extremamente importante, a ABNT, que publicou a 17080, que determine e traz a diretriz para a implantação e princípio de plano de segurança da água. A ABNT é um instrumento técnico cujo teor é remetido na portaria 888, ou seja, a gente usa como referência para cumprimento e entendimento da gestão para a qualidade de água de consumo humano. É um mundo de informações, é uma questão difícil, espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês em relação à integração das palestras anteriores. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Romeu. Então, agora a gente faz o encerramento das falas com a professora Mariana. A Mariana, muito obrigada pela presença. A Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos. Ela é arquiteta urbanista pela Escola de São Carlos, Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ela é mestre e doutora em Ciências de Engenharia Ambiental pela mesma escola, junto ao Núcleo de Estudos em Política Ambiental, com estágio sanduíche na Universidade de Maastricht, na Holanda. É diretora associada da FECFAL, na gestão 22-26, é coordenadora associada de graduação em Arquitetura e Urbanismo, no período de 2018 a 2020. Ela é doutora MS 3.2, na FECFAL Unicamp, onde orienta trabalhos de conclusão de curso de arquitetura e urbanismo e de engenharia civil. Faz pesquisa de iniciação científica, mestrado e doutorado. Não orienta.
sendo credenciada no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, na área de saneamento e ambiente. É líder do grupo de pesquisa em planejamento e gestão ambiental e rural, gestão ambiental rural e urbana. Orienta e desenvolve trabalhos nas seguintes linhas de pesquisa: instrumentos de política ambiental e planejamento e gestão em saneamento. É membro da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Mariana. Obrigada. Boa tarde. Tirando a apresentação super formal, mas já deu para ter uma ideia de quem eu sou, né? Então, primeiro, eu também agradeço essa oportunidade, porque falar fora da universidade, dentro da universidade, mas com pessoas que estejam fora, que sejam de fora da universidade, para mim é um privilégio. Ouvindo a fala de todo mundo, eu tinha feito minha colinha ali em papel, não era em celular. Mas também é inevitável a gente ouvir todas as falas e ir pensando em todas elas, né? E pensando, putz, e a universidade nisso tudo, né? Que acho que esse é o grande desafio da fala aqui. Então, eu vou tentar passar de uma maneira sucinta, ou clara, ou organizada, minimamente, tudo que se passou na minha cabeça enquanto eu estava ouvindo todas as falas. A primeira é a universidade. Então, assim, para mim é um desafio falar, porque eu tenho uma formação e eu estou numa faculdade específica, né, que tem 2 cursos. Então, eu vou tentar trazer um pouco a universidade, esse papel da universidade dentro de todo esse contexto, mas, no fim, eu vou acabar puxando um pouco para o nosso lado também, que é inevitável, né? Enquanto universidade, o que eu vejo, né, colocando pelo menos a Unicamp como exemplo? A gente acaba sendo uma referência que pode ser estraçalhada ou pode ser muito bem usada em todas as ocasiões. Então, por exemplo, noticiários da semana. A Unicamp tem um monte de coisa largada, tem um monte de prédio abandonado, não sei o quê. As pessoas não sabem ao certo o que está acontecendo. O que eu estou querendo trazer de exemplo? A universidade está exposta, né? Então, assim como ela está exposta para ser criticada, ela também tem que estar exposta para trazer boas referências, né? O que a gente espera, pelo menos. Então, quando a gente vem tratar aqui o tema, né, recursos hídricos, a água, o que a gente tem? E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência e visão também, tá, gente? Lembrando que é a Mariana falando. A Unicamp tem diferentes campi, né, com situações diferentes, com demandas diferentes. Isso, para mim, faz uma alusão que já foi comentada anteriormente, Brasil tem regiões e situações muito diferentes. E isso é sempre importante ter em mente. Trazendo um exemplo também, às vezes, na aula de gestão e saneamento, eu falo, gente, agora vamos pegar um município no interior da Bahia e outro no Amazonas. Né? Que é isso? Como que a gente lida com isso? E a gente vai estar formando pessoas para irem trabalhar nesses diferentes lugares também. Assim espero, né? Que não fique totalmente contido aqui na região sudeste, onde a gente está. Para além disso, a própria universidade tem suas organizações, né, seus departamentos, sua prefeitura, enfim, cada campo também tem a sua organização especial. Mas, por exemplo, aqui eu estou com pessoas que, eu acho que até eu estou nesse evento por causa disso, né, de existir uma Câmara Técnica de Recursos Hídricos, entre outras. A gente está num grupo para desenvolver um plano de gestão de recursos hídricos para a universidade, né, com seus diferentes campi, com suas diferentes situações também. Fiquei feliz que consegui conhecer a FOP hoje, que, né, tinha que tratar e ainda não tinha conhecido. Quando a gente fala nesse próprio plano também, e foi algo que a gente conversou, é inevitável, e aí um pouco vai vir da minha formação também, olhar para a questão da água sem pensar, sim, saneamento, sim, a gente precisa de água para consumo, a gente vai ter o nosso descarte dessa água, né? E a relação com drenagem, para mim, é inevitável, talvez também pela minha formação, e com resíduos também. Então, só um exemplo a universidade pode ser um laboratório, vamos assim dizer, ela pode dar o exemplo, ela também dá exemplos errados, não estou falando que somos perfeitos, estou admitindo que tem coisas que precisamos aprender ou conseguir executar, porque, como também foi falado, está no papel de gestor, onde se envolve também uma questão política. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de executar coisas, tem, às vezes, uma morosidade, tem, às vezes, a diferença de percurso, ou mesmo de entendimento, né, das ações de um momento para o outro, de uma gestão para outra. Então, não julgo. Né? Outra coisa que, quando expõe a universidade fazendo críticas, por exemplo, num jornal, eu penso, não sabem exatamente tudo o que está por trás, e a mesma coisa quando... Isso eu tenho criticado muito, como jornalistas, às vezes, saem acusando coisas, quando, às vezes, na verdade, existe todo um contexto por trás que não está sendo considerado.
E as pessoas estão ali tentando fazer o melhor, né? Pelo menos boa parte delas. Bom, então, primeiro fato, a universidade, como esse laboratório, tendo essa oportunidade de dar exemplos, né? De testar em si e dar exemplos. Quando eu falo em testar em si, a gente também vai relacionar isso também com pesquisa, né? Inevitável. Inevitável, pelo menos é o que a gente espera. Tanto na parte de tecnologia, especialmente, mas de testar, de discutir e trazer todos esses problemas e buscar soluções técnicas de pesquisa, teóricas, enfim. Tem toda essa parte, então, para a gente desenvolver lá dentro. A gente tem a pesquisa, a gente tem a extensão e a gente tem o ensino. Meio a reboque também da pesquisa, que no Brasil é feita na universidade, a gente não tem tantos institutos de pesquisa autônomos assim, né? Está muito na responsabilidade da universidade. A gente vai ter também hoje, cada vez mais, essa cobrança pela extensão. E isso é uma oportunidade absurda, porque a gente acaba tendo muitas questões práticas da realidade e a oportunidade de trazer a comunidade para dentro da faculdade, da universidade, e de levar a universidade para outras comunidades, outros lugares onde a gente não estaria. Isso é fácil? Não. Falando um pouco da nossa faculdade, né, que tem arquitetura e engenharia civil. Acaba aparecendo muito demandas de prefeituras que não dão conta, tecnicamente, de todos os problemas que têm, querem uma ajuda da nossa parte. Perfeito. Experiência, laboratório real também para os nossos alunos. Essa relação com comunidade também, e aí é outro problema que a gente tem no Brasil. Comunidades irregulares, ocupações irregulares e todos os problemas que decorrem disso. E aí vai ter uma relação direta com o que a gente estava falando aqui. Ocupa em lugar errado, irregular, não tem condições de ter questões de saneamento bem resolvidas, mas são pessoas que precisam ter qualidade de vida e saúde, acesso a tudo isso, como todas as outras. Isso, então, indo para a extensão, a gente também trazendo para a nossa faculdade exemplo de trabalhos com comunidades rurais, que também tem outras questões, quando a gente fala de saneamento, quando fala de acesso à água, são situações específicas que a gente não pode colocar numa rede. A própria discussão da universalização se questiona muito, porque, e aí, né, que esse Brasil tão diverso, esse pessoal que está fora da rede, como é que a gente dá conta disso? E aí, nessas possibilidades, nessas oportunidades, a gente tem a possibilidade de discutir tecnicamente, mas também de gestão, né? Trazer essa discussão, e como nós, na universidade, podemos colaborar com isso, e não só aqui dentro, mas, especialmente, quando formados, como que vocês vão atuar no mercado de trabalho. Isso é algo que eu pego muito, mas aí também falando mais da minha parte, né, com os alunos, que é aprender a calcular se aprende. Hoje, o programa faz isso por você. Tomar decisão não é tão simples assim, apesar da inteligência artificial estar caminhando para isso também, infelizmente, no meu ponto de vista. Mas essa oportunidade da universidade de colocar um olhar crítico nos seus alunos, hoje, abrindo também espaço para a comunidade, mas colocar esse olhar nos alunos, eu acho ela fundamental, porque muitos dos erros que a gente vê ao longo do tempo, formas de ocupação, quando a gente fala de construção de cidades, de conversão de uso e ocupação do solo, de retirada de mata ciliar, de APP, reserva legal, tudo isso a gente vê que, para mim, está tudo muito relacionado, e, no fundo, o ponto final é água, né? Mas são várias políticas diferentes, são várias questões setoriais que se relacionam e que têm um papel também na gestão e na qualidade desse recurso, e na manutenção, e enfim. Então, entender que as nossas ações, nossas propostas, especialmente agora falando de arquitetos e engenheiros civis, trazem impactos que não são só naquele espacinho onde a gente está atuando, e isso é uma dificuldade, mas é uma necessidade de se entender que não dá para continuar fazendo as coisas como elas vinham sendo feitas. Então, se eu vou fazer intervenção numa área, eu tenho que entender que ela está inserida num contexto e que ela tem reflexo em outras áreas também. Se eu vou intervir numa área, eu preciso entender o que eu estou causando, o que eu estou tirando, o que eu preciso compensar, e, hoje em dia, cada vez mais, que alternativas tecnológicas eu tenho para isso. Né? A engenharia cinza, a construção mais básica, já resolveu, mas não está dando conta. O quanto a gente precisa aprender a renovar, a trazer técnicas alternativas,
a aprender com a natureza, voltar a olhar lá atrás, né? Vai dar conta de um desastre desse porte, como aconteceu no Sul? Não sei o quanto a gente ainda consegue discutir com isso. Mas parar de repetir o padrão que a gente repetiu por muito tempo. Eu entendo que as políticas ambientais, de recursos, enfim, todas elas que vão refletir na nossa gestão ambiental, gestão da água, gestão de tudo, elas são recentes. No meu ponto de vista, elas são bem recentes. E as nossas formações não foram preparadas para dar conta delas até muito tempo atrás. Então, outra perspectiva que eu acho que está no papel da universidade é mudar um pouco a formação desses próximos profissionais, né? Se a gente olhar na Política Nacional de Meio Ambiente, está lá que o ensino da ecologia é obrigatório para todas as disciplinas. Quem aqui conhece, teve nos seus cursos, sejam eles quais forem, ou sabe de todos os cursos que vão saber, você não vou nem questionar, mas que tem, de fato, um ensino sobre um olhar, pelo menos, dessa visão integrada que a ecologia pode trazer, né? A gente não tem. Ou mesmo, de onde vem minha água, para onde ela vai? Muitos alunos nossos não fazem essa ideia, né? Então, eu acho que tem a perspectiva da pesquisa, total potencial para novas tecnologias, tem a perspectiva da extensão, de estar com a comunidade, de colaborar, de trazer problemas reais, situações reais, né, e tentar colaborar com essa solução. Aprender com as pessoas também da comunidade, porque, muitas vezes, elas têm soluções, têm práticas, né, com as quais a gente também pode aprender, mas tem muito essa perspectiva do ensino. E essa do ensino, hoje eu complemento um pouquinho mais, quando a gente tem, entrando na universidade, outros perfis de alunos, outros mais variados, que, às vezes, vêm de realidades que a gente nem imagina quais sejam, e que eles vêm com muito mais vontade de aprender e de levar de volta para o lugar de origem, né? Então, é mais um ponto que eu enxergo como o papel da universidade, o potencial da universidade de ajudar nessa questão, especialmente aqui que a gente fala dos recursos hídricos, né, da água em si, mas eu colocaria na gestão dos recursos naturais de todo modo e nessa formação de cidadãos mais conscientes, porque cada vez eu vejo que essa consciência está muito distante, né? Especialmente hoje com o celular, com essa visão muito focada numa tela, né, muito individualizada. Essa visão de todo, para mim, ela está se perdendo, especialmente nos últimos 2 anos, com o isolamento que a gente teve, né? E tem mais um pontinho que me veio aqui na cabeça e fugiu. Mas Tava lá. Desculpa, gente. Mas é isso. Tentar mudar a formação. Eu sinto isso. Eu estou formada há mais ou menos 20 anos e vejo como minha formação foi limitada, tá, enquanto arquiteto urbanista, para poder desenhar novas cidades. O quanto a gente ainda tem desafios a fazer, a cumprir. Estou falando aqui especialmente de engenheiros civis e arquitetos, mas tenho certeza que muitas outras formações ainda têm muitas limitações na construção dos seus cursos, né? E eu vejo, infelizmente, que nem todos se preocupam muito com essas questões, mesmo elas sendo essenciais. Mesmo que sem água a gente não vive, mesmo que sem recursos ambientais a gente não vive, a natureza fica, a gente vai embora se a gente não cuidar. Eu vejo que, apesar dessa tentativa de conscientização, muitos alunos ainda acham que esses assuntos são, especialmente na engenharia, né, que é uma formação muito mais técnica, que hoje tem uma perspectiva de atuação em mercado financeiro. É muito desafiador também trazer isso para essa formação, né? Mas eu acho que é o papel da universidade, não só dos docentes, como de todo mundo que faz parte das suas instituições, departamentos, prefeituras, enfim, toda a parte técnica também. Eu acho que traz um olhar diferente, que também alimenta a gente, né, enquanto docente, enquanto experiência lá dentro. Mas, quando eu lembrando das falas aqui, né, eu acho que é olhar crítico, entender que, no fundo, você pode ter toda a tecnologia maravilhosa do mundo. A decisão é política. Isso é um ponto muito importante para falar que futuro que você quer, então, o que você quer deixar enquanto profissional, né? E que lugares que você pode atuar. Lembrei. A consciência de participação pública e de que a gente tem espaços de participação é quase zero na nossa população.
As pessoas não sabem que podem participar desses espaços que têm papel e que têm um poder de fala, ou que podem ter, se quiserem, e elas não entendem isso. E quando eu falo disso numa sala de aula, eu estou falando assim, eu estou falando com alunos de uma universidade muito específica, numa região de um país muito específica que tem acesso a muita coisa. Imagina como isso é em outras regiões, em outras realidades. Então, reforçar esse papel, reforçar esses espaços, né, essas possibilidades de atuação e de levar também esse conhecimento. Não levar conhecimento como eu sei tudo, eu sou formado na Unicamp. Não é isso. Mas de colaborar, né, para um espaço melhor. E aí vocês têm, de fato, né, no PCJ, um espaço maravilhoso para isso, que tem o seu outro ponto, que tem muito envolvimento político também. Né? Eu lembro de uma vez estar numa reunião e falei assim, gente, tem um monte de prefeito. Que formação esses prefeitos têm? Né? Que conhecimento técnico eles têm? Eles têm que ser assessorados, óbvio. Mas aí que, de novo, a gente tem esse conflito, né, do técnico com o político, com o da gestão, mas que é inevitável. Temos que tentar ir abraçando isso de maneira complementar, né? Então, e trazer isso, a própria figura do Ministério Público, o próprio poder de atuação do Ministério Público, que não é uma coisa entendida pela sociedade plenamente, a universidade minimamente deveria mostrar, porque isso também pode afetar realidades e bens que são coletivos, né? Então, enfim, é mais de fazer todo esse conjunto aí de olhar técnico, de gestão, de política de consciência, falar, não é tão fácil assim, mas não vamos desistir, é isso que eu sempre falo. A mesma coisa em relação às políticas, aos planos, que, para mim, são coisas ainda recentes, como já falei, e que a gente está na fase de formar pessoas para fazer isso de uma maneira mais efetiva e melhor. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha a falar. Tá bom, gente? Obrigada. Agradeço, Mari, a sua fala de encerramento. Acho que pegou mesmo toda a questão que foi conversada em todas as escalas e trouxe a universidade para numa certa responsabilidade, né, dessa formação. Antes de passar para a mesa, é esse, Matheus? Aqui tem um link para vocês registrarem presença, então, para quem não fez inscrição, para a gente saber que vocês estão aqui e a gente enviar o certificado de participação de vocês. Então, agora eu gostaria de chamar para a mesa, não sei como é que funciona aqui o dispositivo para a gente conseguir acessar a mesa, os nossos palestrantes, José Machado, Romeu, Malu, Mariana, e eu subo com vocês e vamos startar a nossa conversa. Nós não temos muito tempo, e aí, se o José Machado precisar sair, fiquem à vontade. Uma aguinha aqui para quem precisar. Subo com o... Subo. Vamos sentar lá. Ou vocês preferem aqui? Vamos sentar lá. Só vou subir com o microfone, né? Ah, tem? Então, melhor deixar esse aqui? Deixa esse aqui que eu pego as perguntas para você. Ficamos um pouco longe de vocês. Obrigada agora. Bom, agradeço imensamente todas as falas, foram produtivas e interessantes, e acredito que agora a gente possa trazer um diálogo de integração de todas essas esferas que que vocês trouxeram para a gente. Então, antes de abrir para perguntas, eu queria fazer o início da roda de conversa com uma indagação que eu até tinha conversado antecipadamente um pouco com a Andréia, quando eu conversei com ela, e com a Mari também. E queria trazer um dado. A Mari trouxe a questão do papel da universidade, bem da parte de ensino, pesquisa e extensão,
e falou sobre a Câmara Técnica de Gestão. E aí eu queria de gestão de recursos hídricos, né? Então eu queria trazer alguns dados de gestão de recursos hídricos na universidade. Aqui também a gente tem presente a Renata e a Gabriela, que também são integrantes da Câmara Técnica, e bem nessa parte da gestão administrativa, né? Então a universidade, como resposta à crise hídrica de 2014, 2015, como foi falado aqui, trouxe uma série de programas para tentar reduzir o consumo de água. Então, a gente estava numa média aí de 70 a 60 mil metros cúbicos de água por dia. E com esses programas que foram feitos em parceria com a Câmara Técnica e com a Divisão de Água e Energia, do campus de Campinas, do campus de Barão Geraldo, vale ressaltar que é bem específico para aquele campus. Então, houveram, se eu não me engano, foram 5 programas. Um programa de retrofit das redes, né, para diminuir as perdas. Um programa que trouxe os arejadores para as torneiras. Um programa que trouxe o duplocionamento dos sistemas de descarga. E um programa de monitoramento de todo o consumo de água do campus. E aí, então, como resultado, em 2022, que é esse último dado que eu tenho, a universidade estava com 30 mil metros cúbicos por mês de consumo, se eu não estiver muito equivocada nessas informações. Então, aí a gente diminuiu pela metade o consumo do nosso campus. É uma universidade grande, mas ainda assim, lá no campus de Barão Geraldo, a gente tem cerca de 45 mil pessoas por dia. Então, é maior do que alguns municípios, mas não tão grande quanto muitos outros. De qualquer forma, nessa escala universidade, a gente trouxe essa contribuição, essa diferença para o consumo de água. Talvez o impacto na bacia não tenha sido muito grande, mas para o nosso consumo foi. E aí eu queria trazer, então, pegando esse gancho, essa minha pergunta. O Krenak, lá na fala dele da abertura do Trilho da Sustentabilidade, ele fez uma série de provocações quanto às nossas temáticas, as temáticas que a gente está trazendo para a trilha, as nossas discussões. Uma desse desafio, dessa indagação, né, que ele trouxe, foi... ele estava hospedado lá no hotel, na casa do professor visitante, e ele falou, olha, tinha uma plaquinha no meu quarto dizendo que, se eu quisesse que essa toalha não fosse lavada, era para eu pendurar ela, e se eu quisesse, era para jogar ela no chão. E aí ele deu risada e falou, olha, muita gente acredita que essa ação seja significativa, e aí, pronto, fiz a minha ação sustentável do dia, sou sustentável, estou contribuindo para um planeta mais sustentável. E deu risada, enfim. E aí, seguiu. Então, e numa discussão com a Mariana e a Andréia, a gente falou exatamente sobre isso. O que é esse consumo? Qual é essa responsabilidade? Está certo a gente dizer que, como indivíduo, nós somos responsáveis por reduzir o consumo de água do planeta Terra? E aí, bom, todo mundo trouxe um pouco dessa visão, né? Romeu falou sobre, colocou o homem como o homem, né, a humanidade, como os principais atores ali do ciclo da segurança da água. José Machado trouxe a questão da política. Como é que a gente faz da principal das políticas que rege a nossa gestão de águas do Brasil? A Malu trouxe o PCJ. Então, assim, dentro do PCJ, ela falou sobre as principais contribuições, as principais unidades consumidoras, especificamente as indústrias, a gente está falando aqui. Então, se as indústrias são das principais unidades consumidoras, como a gente faz para fazer a conexão entre a responsabilidade individual do cidadão dentro desse coletivo? E aí a pergunta para vocês é exatamente essa. Qual é a relação entre o individual e o coletivo, e como a gente faz como a gente traz essa responsabilidade, como a gente muda a responsabilidade do individual para o coletivo em todas as esferas que a gente está trabalhando. Para mim, sim, já. Vocês sabem a ordem. Vamos seguir a ordem. Seguir a ordem. Seguir a ordem.
Olha, gente, enquanto a Thalita falava aqui, me ocorreu uma coisa que, digamos que, me toma uma boa parte do que eu tenho pensado sobre o nosso país, de um modo geral. Entre individual e coletivo. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que nós temos um problema no Brasil, que a sociedade brasileira não sabe onde a gente quer chegar. A sociedade brasileira ela vai tocando as coisas, né? Nós não temos um plano de nação. Nós temos um projeto nacional no Brasil? Eu desconheço o projeto nacional. Então, se a sociedade brasileira não discutir um projeto nacional, considerar o cenário das mudanças climáticas, incorporar o conceito de transição ecológica, nós vamos ter que fazer uma transição ecológica. Aqui foi abordado, né, por você, né, Malu? Principalmente, falou muito sobre a questão da consciência das pessoas. Né? Nós somos um país imediatista. Nós não fazemos planejamento de longo prazo. Qual é o planejamento de longo prazo que a gente faz? Onde a gente consegue enxergar, comer. Porque quando eu falei da política de recursos hídricos, eu falei numa visão de longo prazo. Eu trabalhei com o conceito de longo prazo. Eu disse, a política não está pronta, ela está em construção, mas ela precisa dar saltos de qualidade, ela precisa subir, ela precisa se empoderar. E isso vale para todas as políticas. Todas as políticas. Política ambiental, política cultural, educação, saúde e coisas assim. E, portanto, para a gente fazer esse elo entre o individual e o coletivo, nós temos que pensar numa coisa, no meu modo de ver, que trata da questão da democracia. Porque sem a gente radicalizar a democracia no nosso país, no sentido das instituições funcionarem, os espaços democráticos, melhorar a qualidade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje é uma coisa desastrosa, que chantageia os outros poderes, não é? E que obriga os outros poderes a entregar os anéis para não entregar os dedos. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com um tal de centrão, não é? Dando as rédeas do país, dando o rumo do país, um tal de centrão que está ali se preocupado em se autorreproduzir. Olha, se a gente não tiver um projeto nacional, considerando os problemas que nós temos, todos eles, a desigualdade social, você tocou também, a questão ambiental, recursos hídricos, etc., etc. Se a gente não tiver um país democrático, que tem uma dinâmica de construção de políticas e de manutenção das políticas, de tal modo que elas vão mudando de patamar. Não é? Vamos pegar nos recursos hídricos. O plano de recursos hídricos, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que eu ajudei a elaborar. Plano Nacional de Recursos Hídricos. Onde é que está o Plano Nacional de Recursos Hídricos? Está na gaveta. Ele simplesmente não tem implementação. O plano é para enfeitar a parede. Em algumas bacias hidrográficas, até que tem algum tipo de implementação do plano. Mas, no geral, os planos de bacia hidrográfica também não têm um destino, porque elas não são absorvidas no orçamento estadual ou nacional. Quer dizer, se o plano de recursos hídricos não impactar o orçamento nacional, para que serve o plano de recursos hídricos? Para que serve? Para que serve o plano estadual de recursos hídricos? Para que serve o plano de bacia? Se não tem execuibilidade, não tem materialidade, não tem concretização, a não ser pontualmente. Faz uma ação aqui, se comemora e está de bom tamanho. Ora, então,
há um contexto dentro dessa engenharia que é a política, que é o Estado, que são as políticas públicas, a perpetuidade das políticas públicas. Entra um governo e impulsiona as políticas públicas. O outro que entra destrói, ele desarma tudo, ele desorganiza tudo. Não há uma continuidade. Quer dizer, nós vivemos zigue-zagueando. Então, a política de recursos hídricos, já que é o assunto da nossa mesa, é a água, não é? Ora, a política de recursos hídricos é uma política bem elaborada. A Lei 9433 é uma lei inteligente, bem estruturada, não é? E ela tinha um percurso, ela tem um percurso. O que eu quis dizer aqui é que esse percurso está hoje comprometido, porque alguns aspectos importantes da Política Nacional de Recursos Hídricos se perderam pelo caminho. Não é? Então, só através de um debate amplo. Então, eu concluiria dizendo o seguinte: nós estamos hoje clamando, e eu espero ter o apoio desse plenário aqui, para convocarmos uma Conferência Nacional das Águas. Nós estamos precisando hoje de uma Conferência Nacional das Águas, que discuta a água em todos os rincões do país. Mas discuta para valer, com o protagonismo dos governos. Tem que ser convocados e exigir que os governos participem da conferência, para se estabelecer diretrizes e assim por diante. E isso vale para outras políticas públicas, não só para a política de recursos hídricos. Mas, já que estamos tratando de água, nós estamos precisando de uma Conferência Nacional de Águas. E essa conferência tem que desembocar no Congresso Nacional. Algumas diretrizes têm que virar medidas obrigatórias, por lei. Então, eu diria que há, sim, êxito. Eu acho que a Malu coloca aqui. Né? Eu acho que o PCJ é uma experiência exitosa, sem dúvida alguma. Mas ela é uma experiência quase que isolada. O Rio Grande do Sul, que foi o primeiro comitê de bacia do Brasil, surgiu no Rio Grande do Sul. Eu conheço, com a palma da minha mão, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. É uma porcaria. Eu estive lá, me reuni com a governadora para propor a ela uma política. Não tem uma política robusta de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. Então, eles não têm capacidade para enfrentar uma crise como essa aí, não têm capacidade de prevenir um desastre como o que teve aí. Não tem a menor capacidade técnica, porque não existe um órgão técnico robusto de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. Como não existe no Rio de Janeiro, como não existe em Santa Catarina, como não existe no Paraná. Tem o IGAM em Minas, que é mais ou menos. O Ceará tem já uma boa tradição de recursos hídricos. São Paulo, idem. Tem problemas, mas São Paulo tem uma tradição. Mas dá para contar nos dedos quais são os estados que têm um órgão gestor de recursos hídricos. Qual é o órgão gestor de recursos hídricos do Piauí? Qual o órgão gestor de recursos hídricos da Paraíba? Do Espírito Santo? Do Rio de Janeiro? Estou falando órgão de recursos hídricos, com técnicos concursados, com uma estrutura e pratica uma política de Estado. Quais? Então, esse desenho já existe, mas a concretização disso, como eu disse, vinha numa sequência. Nós vínhamos dando saltos de qualidade. Só que, a partir de um determinado momento, há uma paralisia e começa um processo de desmonte e deformação. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, Thalita. Eu finalizo aqui, porque eu até vou pedir licença depois para me retirar, que eu tenho algumas responsabilidades agora. Mas eu queria deixar essa mensagem, quer dizer, sem um país democrático, porque comitê de bacia sem democracia, como é que vai ser? Não funciona. Tem que ter democracia. Não é? Um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, se não for representativo da sociedade brasileira, não vai funcionar também. Então, nós temos que resgatar
a trajetória histórica da política, não é? Ela vai ter problemas, mas é uma coisa de longo prazo. Nós temos que construir a nação, com todas as políticas se integrando. Eu vou dar um último exemplo, o último que eu bati, lutei e não consegui convencer. Como é que vocês podem imaginar que você faça uma hidrelétrica e não preveja uma eclusa num rio navegável? Isso é a demonstração de que a política não é integrada. E nós, que tínhamos a preocupação de garantir os usos múltiplos, não conseguimos lograr êxito nessa empreitada. Nós temos rios. O Rio Tocantins, por exemplo, é um rio que tem um pedacinho navegável, mas ele poderia ser inteirinho navegável. Não é? Mas não é, porque a hidrelétrica é feita numa mesa e a política de transporte é noutra mesa, e as duas mesas não conversam, porque o planejamento não é integrado. Então, são coisas que nós vamos ter que superar. Se nós não superarmos essas debilidades, a gente vai ficar o tempo todo, sabe, fazendo balanços pontuais e muitas vezes não muito otimistas. Então, essa é a contribuição que eu queria deixar para vocês aqui. Essa questão entre o individual e o coletivo é algo muito desafiador. Então, como nós vimos, toda essa problemática que é complexa e que envolve questões de todos os segmentos da sociedade, fica claro que só a ação individual ela não é possível de resolver, né? Mas é importante também, não podemos negar a importância da ação individual, como coerência do mundo que eu quero construir. Então, sim, né, nas nossas ações individuais, é importante pensar nas questões da água, no nosso consumo, não só de água, mas de tudo, no nosso olhar sobre cada coisa e como nós podemos contribuir pontualmente. Mas, se ficarmos só no individual, não vamos resolver os problemas, né? Então, é muito complicado essa questão da cultura de participação social. Aliás, que ótima ideia, né? Uma conferência das águas seria algo muito importante. Nós vimos aí as conferências infanto-juvenis de meio ambiente, as conferências de meio ambiente, quando elas aconteceram, como isso impulsionou o país. Essa cultura de participação é muito importante. Então, nós vemos, por exemplo, hoje nos comitês PCJ, uma preocupação que nós temos, inclusive temos trabalhado aí para trazer os jovens para os comitês. Porque, gente, as pessoas que criaram, que lutaram por esses espaços de participação, estão saindo, estão se aposentando. E quem vai dar continuidade? Então, nós precisamos trabalhar essa questão de sair do individual e pensar no coletivo. E isso, gente, no mundo que nós vivemos, nos valores que nós vivemos, a mídia, enfim, tudo que nós ouvimos em todos os lugares nos fala para sermos individualistas, para pensarmos apenas em nós, apenas no consumo material, apenas no meu bem-estar e não olhar para o outro. Enquanto nós vivemos essa lógica, não dá para cuidar da água, porque é preciso gastar tempo, é preciso me interessar, né? Ao invés de eu estar fazendo qualquer outra coisa, participar de uma conferência da água, ou de uma reunião de comitê de bacia, ou de uma discussão dentro da minha instituição. Enfim, então, esse olhar, né, da organização social, da importância das associações, né, e de todos os locais, todos os colegiados, todos os lugares em que as pessoas se juntam para fazer algo
coletivamente, né, para o bem, para a construção de um mundo melhor, isso é fundamental. Então, eu diria que a parte de participação política e de se juntar realmente para buscar é o principal, e que o individual é importante como coerência. Se eu estou dizendo uma coisa, se eu estou buscando o mundo dessa forma, é importante que as minhas ações, as minhas escolhas individuais, as minhas tomadas de decisão também sejam nesse sentido. Buscando contribuir, né? Agradecemos imensamente a presença do José Machado. Muito obrigada. Seguimos com suas ideias e contribuições. A ideia da Conferência Nacional foi maravilhosa. Acho que a gente deve seguir nessa linha aí. Acho que a universidade também tem esse papel, né? Obrigada, gente. Na linha, então, de tentar contribuir, né? Ouvindo, né? É um aprendizado, né? Sempre a gente recebe novas informações. E essa palavra informação, para mim, remete à questão da educação, em todos os níveis. E quando eu educo de uma forma abrangente, eu creio que eu integro tanto o individual quanto o coletivo. E a educação não é ampla ou específica. Eu vejo a nossa responsabilidade como multiplicador das nossas informações e formador no sentido quanto você ensina. Eu achei bastante pertinente a fala quando você busca passar informação para os nossos profissionais, nossos novos profissionais. Sim, porque a gente está indo, né? Como é que a gente salva isso? É educando. Ah, mas educação já tem. Não. É a informação pela educação. É uma tratativa onde você busca justamente a fundamentação. E eu acho que quando você traz uma informação sólida, tecnicamente, independente do nível ou do nicho que você busca, você consegue, sim, trazer e alcançar resultados positivos. Especificamente nas falas, né, inclusive a minha, eu vejo quantas vezes eu tenho dificuldade de passar uma informação porque o pré-requisito anterior necessário não foi feito. E isso traz uma demanda, um gap, né, uma lacuna que não permite muitas vezes que haja uma integração. Fato este dentro do próprio comitê, onde você vê níveis, né, político, administrativos, mesmo técnicos, que precisariam ter conhecimento de base mínimo para terem uma atuação efetiva. Isso não só na gestão de um comitê, mas na nossa vida, né, de uma forma geral. Um exemplo que a gente tem como resposta, a gente tem a natureza, né, os eventos climáticos, tudo isso que a gente tem vivido, as próprias pandemias, todas são questões de respostas que a gente tem do próprio meio em relação à nossa falta ou à nossa, entre aspas, falta mesmo de ações, né? Novamente, eu ressalto e falo, para mim, é muito importante, muito mesmo, a base da educação em relação em todas as informações que a gente puder fazer essa tratativa. Eu ia falar quase o que você falou, mas antes disso, só queria fazer uma observação. Tem lugares que falam, se você não quiser que lave sua toalha, você deixa ela pendurada. Você chega lá, eles levaram ela embora, né? Então não adianta nada. Mas tudo bem. Eu tenho uma crítica sobre esse tipo de situação, né? De feche sua torneira, faça isso, faça aquilo, e como se a responsabilidade individual fosse salvar o mundo, e só que serve muito para encobrir uma realidade, né? Seria legal, eu acho, que as informações fossem de fato compartilhadas. Quem são os grandes consumidores? Né? Quem de fato está
onde, de fato, é o grande consumo, ou os pontos críticos, ou as principais más decisões, enfim. Mas, para além disso, né, que seria expor algumas coisas que eu não sei se politicamente são interessantes, é a educação. E isso, toda aula, a gente tem disciplinas com turmas de 80 e tem aquelas com 10, né? E aquelas com 10, a gente sempre, em cada discussão de fim de aula, a gente chega em duas respostas. Educação, né? Ensinar, conscientizar pessoas em todas as faixas, desde o ensino básico, desde de criancinha. Tendo acesso ao ensino formal ou não, e isso a gente traz a oportunidade da extensão, né? de abrir, por exemplo, a universidade para a comunidade. Mas uma outra forma que também aparece, que aí essa daí eu não vou entrar nesse assunto para discutir muito, mas só que é a certificação, que é você trazer uma responsabilidade que ela é gratificada. E isso, de repente, poderia acontecer em vários níveis. Estou aqui jogando uma coisa bem de longe, tá? Mas o que a gente percebe? Que quando você tem um reconhecimento daquilo que você faz, você vai fazer melhor. Então, em que escalas isso poderia acontecer, não sei. Tá? Mas é só trazendo algumas discussões que sempre a gente tem, mas da educação ela é essencial. E na nossa cultura, eu tenho dúvidas do quanto essa educação quer ser dada. Infelizmente, esse é um ponto que eu me questiono muitas vezes. Mas acho que seria a forma de encaminhar essa responsabilidade. Muito obrigada, gente. A gente podia ficar aqui falando até muito tempo, então eu queria abrir para perguntas, saber de vocês as contribuições dessas palestras. Matheus, você pode ir pegando as perguntas, por favor? Oi, boa tarde. Eu sou Marcelo, aqui da FOP, né? Então, é o seguinte, me ocorreu, desde a fala, eu acho, que estava falando lá pelo CNPJ, né? Andréia, né? Professora Andréia da Exalc? É Malu. É Malu, né? Que foi feita uma troca, né? Então, me ocorreu a questão, por exemplo, e da sua experiência também, né, Romeu, que é da Sanasa, né? Foi mencionado também em uma palestra, então, que a questão pública, né, da água, ou seja, até foi falada essa frase, a água não quer dizer, a água é um bem público, né? Não deveria ser privatizada. Só que me ocorreu que aqui em Piracicaba, não sei se você deve conhecer também, né, Romeu, houve a questão da PPP, né, já desde 2012, se não me engano, e a empresa responsável aqui pela coleta e tratamento de esgoto de Piracicaba é Águas do Mirante, né? E de lá para cá, então, Piracicaba conseguiu o tão almejado 100% de tratamento de esgoto coletado do município, né? Então, eu gostaria de saber de vocês a opinião que vocês acham desse tipo de parceria, então, do setor público com o setor privado para essas melhorias, no caso, né, que a gente sabe que, lógico, melhorando o tratamento do esgoto, isso implicará diretamente na qualidade da água. Ok? Obrigada pela pergunta. Thalita, tem mais alguém com alguma pergunta? Vamos coletar e aí a gente... Na verdade, o que eu gostaria de lembrar é que, dentro daquilo que a Malu falou sobre a questão de costumes e tudo mais, e a questão da educação, que eu acho que todo mundo sabe o quanto é importante, a gente tem agora um exemplo do Japão, que já tinha uma educação de alta qualidade e resolveu dar um salto de qualidade a mais. Eles querem criar cidadãos para o mundo, não cidadãos apenas para o Japão. Quer dizer, evitar esse comportamento egoísta enquanto indivíduo, enquanto país, enquanto cidade e tudo mais. Eu acho isso fundamental. E aí é que a gente pode passar a ter aquele comportamento importante de ter um consumo responsável. Evitar de consumir coisas que vão gerar muito lixo, né? A questão da política dos 3 R's, já reduzir a produção de lixo, né? O consumismo vai a um restaurante e pede um prato enorme, que daria para 2, ele come menos que a metade e o resto vai para o lixo. Mas tudo bem, é chique, né? Esses absurdos, que às vezes a pessoa diz, eu estou pagando, vamos supor, eu estou num hotel, por que eu não vou jogar a toalha no chão
se eu estou pagando a mesma coisa? Mas e quanto de água que vai se gastar para lavar aquela toalha que não precisa ser lavada? Por que pensar isso? Né? Novidades que aparecem o tempo todo, a gente é bombardeado por modas. Então, agora tem a moda, por exemplo, de usar aquelas cápsulas para fazer o cafezinho desse modo, fazer o cafezinho daquele. Quanto de lixo que a gente gera de plástico com aquilo lá. E é tão gostoso, né? Tão prático. Veja o preço que a gente paga na hora e o preço que a natureza paga depois. Destinação disso é complicado e tudo mais. Então, eu vejo a questão do consumo responsável como muito importante e a destinação dos nossos resíduos, destinação responsável, que muita gente quer o quê? Descartar. Aí nós seremos descartados. É isso que a gente pensa. Eu acho que precisamos pensar bem tudo, em termos de atividades. Por que eu vou de carro a algum lugar se eu posso ir a pé ou de bicicleta? É porque é mais chique chegar de carro. Isso é inteligente. Considerando as condições do nosso planeta, né? Então, eu acho que a educação nossa tem muito a mudar. E eu acho que o Japão seria um exemplo para ser avaliado, como alguns outros países também nórdicos, né? Que têm uma educação de alta qualidade. E aí a gente pode passar. O duro que é, para mudar a educação, precisa ter uma política séria. E para a gente ter política séria, precisa escolher bem. E para escolher bem, tem que ter as pessoas bem preparadas. O que a gente consegue mudar primeiro, sem mudar os demais? Então, é um pouco angustiante. Agora, a gente não pode desistir, né? Eu acho que é fundamental. Então, eu quis comentar isso. No fim, não tenho pergunta a fazer, né? A PPP, que o Marcelo citou, eu acho ótimo haver PPP, mas, infelizmente, nós tivemos aqui em Piracicaba 2 exemplos de PPP que eu acho condenáveis. O primeiro P da PPP é parceria. Aquilo que nós tivemos, infelizmente, no meu ponto de vista, é pirataria. Pirataria. A água subiu o preço, barbaridade. Nós temos em Piracicaba, a perda de água aqui deve estar passando de 50%. A perda de água tratada. Mas quem que paga? Nós pagamos tudo. Então, está tudo bem, fica por isso mesmo. Lamentável. Eu acho que uma coisa que era para ser boa, parceria é muito bom. Só que parceria implica em vantagem para os dois lados. E não um ato de parasitismo, né? Infelizmente. Desculpe de eu falar. Eu preciso ir embora, que eu ainda vou para o Condema à noite. Estou de bicicleta. Eu só vou de carro quando tenho que levar minha netinha ou fazer uma compra grande, caso contrário, de bicicleta. Tchau, muito obrigado. Viu? Temos mais 2 perguntas, só aí a gente passa de volta para a mesa. Boa tarde a todos. Bom, não sei se é uma pergunta, eu acho que é uma colocação também, porque se falou de educação, se falou de política, e eu tenho pensado, eu ando com uma questão com a água, que é qual é a minha relação com a água. E eu não sei se isso falta um pouco, da gente pensar como que a gente se relaciona com isso. Bom, eu tenho que beber 3 litros de água por dia. A água é a minha base, é a minha necessidade, é a minha vida. Né? Essa minha relação tem sido hoje que eu tenho questionado. Uma vez eu dei uma disciplina na Unicamp da Casa dos Saberes Ancestrais. E ali a gente lançou uma pergunta para os indígenas, né? O que conectava eles àquele lugar. E aí um dos indígenas falou assim: quando eu cheguei aqui da Amazônia, que eu vim de lá, o que me conectou ao meu lugar foram os pássaros. Que legal, né? Aí, e também a água. Só que ele falou ali, essa água que está aqui, que era do lago, está morta. Essa relação que a gente tem com a água. Né? A gente está se relacionando hoje com água morta e não com água viva. Como ele se relaciona. Então, para ele, a água é ancestral.
E essa ancestralidade não é a mãe, não é o pai. A mãe dele, o pai dele, é a água. Então, aqui, muitas vezes, a gente colocou algumas coisas e a gente se coloca separado da natureza. A gente não consegue se colocar parte dela. E ela é parte da gente. Né? Quanto de água contém o meu corpo? 70%. É minha vida. Então, assim, essa é a minha questão. Qual é a minha relação com a água? Como que a gente se relaciona com a água individualmente ou como que a gente se relaciona com a água coletivamente? Eu não sei se isso pode nos dar um caminho, porque a gente hoje se relaciona com uma água morta. E ela é a base da nossa vida. Era isso que eu queria, na verdade, colocar. Não é uma pergunta, é uma reflexão que gera aí, eu acho que vários questionamentos e respostas para todo mundo. Obrigada. Ai, desculpa, eu falei, meu nome é Renata, eu trabalho na Unicamp, sou da PROEC. Obrigada. Muito bem, eu sou o Sandro, aqui de Limeira, Faculdade de Tecnologia. Eu fiquei com a pergunta que a Thalita trouxe, né, dessa relação do individual, do coletivo, e outras coisas que foram ditas na mesa. E aí o Machado trouxe a questão da democracia, né? Eu acho que a democracia é realmente a possibilidade de ligar o individual com o coletivo. Mas eu tive uma formação como arquiteto na USP, na FAUSP, que foi muito impactante para mim, principalmente nessa questão ambiental. No primeiro ano, os professores fizeram uma experiência que nunca mais foi repetida, infelizmente, que é de pegar todas as disciplinas de projeto e integrar. Todas foram feitas em cima de uma experiência só. E a experiência foi na Coab de Itaquera. A gente chegou na Unicamp, né, 17, 18, 19 anos, fomos levados com vários ônibus, eram 150, para a Coab de Itaquera durante 1 mês e pouco, diariamente, lá, ou acho que a cada 3 dias da semana. E todas as disciplinas de projeto tinham que trabalhar de modo integrado, baseado naquilo que a gente vivenciou lá. E ninguém nos preparou anteriormente. A nossa experiência começou com o contato com a comunidade. Acho que isso impactou minha vida assim, de modo brutal, né? A ponto que, no 4º ano, o nosso grupo tentou fazer isso de novo, nós fomos assim, escorraçados pelo Paulo Mendes da Rocha, pelos grandes. O que é isso? Planejamento é planejamento, paisagismo é paisagismo, projeto é projeto. Eu falei, não, mas nós aprendemos no primeiro ano que tudo pode ser integrado. Esquece, vocês eram o primeiro ano. Então, nem lá dentro isso valeu. Mas isso, para mim, marca muito fortemente. Trazendo as perguntas que a Mariana se fez, né? Eu acho, Mariana, que a gente tem uma formação muito deficitária, né? Acho que a educação nossa está muito baseada na questão técnica. O Romeu disse, com informações. Nós temos muitas informações, às vezes não de boa qualidade, mas as informações só não bastam. Eu acho que a gente tem que impactar a nossa formação trazendo, sim, informações e experiência em dimensão pública. Eu acho que todo estudante, eu vou falar da Unicamp porque é o nosso campus, né? Todos os estudantes da Unicamp precisam botar um pé numa instituição pública qualquer durante a sua formação. Esse negócio de estágio em empresa é legal, mas é uma parte. E eu não consigo imaginar uma formação da Unicamp que não se beneficiaria de botar o pé na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria de Cultura, qualquer dimensão pública. A gente começaria a dialogar o individual com o coletivo. Eu acho que a questão da nossa formação precisa passar, como a própria Mariana já colocou, na lei que diz que toda formação precisa passar pela questão ambiental. Toda. E eu acho que a gente precisaria ter a nossa formação, e aí nós temos finalmente uma lei que está pegando, que tem que trazer a questão do outro, do fora da Unicamp e da extensão na formação de todo mundo. E essa é uma lei que, graças a Deus, pegou, né? A lei de educação ambiental não pegou, de 99, mas a lei de extensão pegou. Que ótimo. Então, essas 3 dimensões, que é obrigar que a gente tenha uma experiência pública, na dimensão pública, obrigar, tá?
Quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessa palavra, mas agora acabou, não dá mais para brincar. Chegou num limite, né, que agora é isso. Obrigar que tenha experiência pública, obrigar que a questão socioambiental seja reconhecida e obrigar que a relação com o exterior da universidade, a extensão, o diálogo com a extensão, seja uma coisa obrigatória, que agora está pegando. Acho que com essas 3 coisas, daqui a uns 15, 20 anos, talvez, a gente consiga dialogar individual e coletivo, né? Democracia. Fora isso, não vejo muita esperança, não. É isso. Obrigado. Vamos lá, meninos. Eu vou dar um limite para vocês de 2 a 3 minutos. Nossa. Eu vou pedir desculpa, porque já são 4h30, senão 2 a 3 minutos, aí a Thalita faz o encerramento. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, sobre a questão da Águas do Mirante, eu não conheço a fundo, né, essa PPP para falar. Só queria dizer que, quando a gente fala de privatização da água, realmente a questão de ser privada a água em si, né? E ela poder ser comprada, ela poder ser não ser pensada como algo que é um bem de todos, mas ser pensada como algo que simplesmente tem valor econômico, e quem tem acesso a recursos para isso tem água, e quem não tem, não tem, né? Então, a discussão de privatização passa por isso, não é uma discussão contra as parcerias público-privadas, que elas podem ser importantes, né, desde que sejam feitas de forma participativa, transparente e tudo mais. Sobre a questão que o Juan trouxe das questões individuais. Como eu tinha falado na minha fala, a nossa coerência com a nossa ação é importante também. Então, se eu estou aqui e estou participando de mudanças estruturais na sociedade, buscando comitês de bacia, procurando e tudo mais, e eu tomar um banho de 30 minutos, ou eu jogar a minha toalha lá para ser lavada, qual é a coerência, né? Então, o individual, ele é importante com essa coerência. E sobre a questão da água, do valor da água, essa relação é muito importante. Por exemplo, toda a nossa política é política de recursos hídricos, não é política de água. Eu questiono isso muito fortemente, porque nós estamos olhando para a água só como recurso, né? Quando, na verdade, como foi falado, ela é parte de nós, né? Então, nós temos muito a aprender com os povos tradicionais e também valorizar todas as formas, né? Como a arte, por exemplo, para a nossa relação com a água, o espiritual, enfim, tantas coisas. Lembrando que a água não é só recurso, a água é vida, né? E, rapidamente, na questão que o Sandro traz, é muito importante sairmos das caixinhas, né? A água é uma questão transdisciplinar. Não dá para falar de água só pensando na parte técnica, não dá para falar de água só pensando na parte política. Tem que pensar em todas essas relações e todas as áreas do conhecimento. E só citando que a gente tem uma experiência muito interessante nesse sentido, Sandro, na Estação Experimental de Tupi, que eu trabalho aqui no Horto de Tupi, com alunos da Exalc, né? A partir de uma experiência, de uma parceria aí com o professor Marcos Sorrentino, tivemos, no último semestre, 5 alunos nos ajudando nos 4 programas de educação ambiental contínuos e permanentes que temos lá. E o quanto eles aprenderam, o quanto eles se desenvolveram, né? Então, precisamos dessas parcerias, e acho que é muito importante, tanto para o órgão público, que pode se desenvolver e, inclusive, trazer o olhar do jovem, porque a gente perde isso. O olhar do jovem é muito importante para políticas públicas, para programas públicos, e também contribuindo na formação desses jovens.
só queria fazer um complemento, que quando a gente fala de água especificamente, do recurso, e dessa relação da água e tal, né? Eu lembro de uma vez ouvir uma pessoa muito próxima falando assim, a minha conta de água, o mínimo é esse, então eu vou gastar, eu vou jogar ela fora. Aqui eu falo assim, bom, a partir do momento em que a pessoa paga o mínimo por um recurso, a gente já começa uma conversa que é muito complicada, né? Mas assim, foi algo que me fez lembrar aqui, que para mim já é gritante. E não é uma pessoa sem formação, não é nada disso. É alguém muito bem formado, mas ok. E só também uma observação em relação às parcerias público-privadas, não sei essa especificamente, mas reitero, eu acho que elas são oportunidades, só que elas têm que ter muita transparência e fiscalização. Só que elas também são oportunidades considerando o país que a gente está também, em nossa condição de desenvolvimento. No meu ponto de vista, eu acho que elas são necessárias, mas são com cautela, porque o nosso país está em desenvolvimento, mas ele também tem muita corrupção, né? Então aí a gente tem uma gangorra meio complicada aí para equilibrar. Mas acho que era mais esse fechamento mesmo. Obrigada. Novamente contribuindo, né? Também os PPPs, também, uma vez que seja dessa forma, acho que ficou bem claro, né? Essa prerrogativa, né? E quanto à informação, Sandro, sim, as informações, experiências bem-sucedidas é justamente o exemplo de uma forma de educar para você passar. Agora, quando você pula para a questão de você transpor para, como você bem colocou, para órgãos públicos, condições, tem que se gerar oportunidades para que isso aconteça. Isso não acontece, é bem complicado. Então, sim, é um caminhar, pé no chão, como eu sempre falo, mas você também tem que saber para onde você vai e como você vai. Porque a gente não tem essa abertura, infelizmente é fato, se não fosse, você não teria colocado, mas eu ainda volto. Uma informação de base, que foi que eu deixei bem claro, uma informação consistente, de base, permite sim que futuramente a gente consiga alcançar esse ideal, que é o ideal para todos. E que é o que a gente vê nos alunos hoje. Puxa, acabo aprendendo muita coisa, mas eu não consigo, muitas vezes, atingir uma questão mesmo a questão de órgão público, até para um estágio, é fato esse. Então, apenas para provocar essa questão que a gente realmente tem que pensar em relação a tudo isso. Obrigado. Muito obrigada. Vou fazer o encerramento, então, visto tardar do horário aqui. Agradeço imensamente os palestrantes. Foram palestras e falas muito construtivas. Agradeço imensamente o nosso público, a nossa organização. E só uma reflexão final, como toda boa roda de conversa, a gente sai com muitas reflexões e muitas indagações. Algumas delas eu acho que a universidade consegue responder, outras a gente deixa para os outros órgãos competentes tentarem trazer respostas, né? Então, nessa questão do coletivo para o individual e de como trazer o conceito na prática. Então, desde as políticas públicas até a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Muito obrigada, pessoal. Fiquem atentos para o próximo evento da trilha, que acontece dia 25 Isso. ou 22? Dia 25 agora vai acontecer o próximo evento da trilha, vai ser em Campinas. Falaremos sobre emergência climática e impacto social. É isso, gente. Muito obrigada.